Boa noite, vamos dar início, né? Na verdade, dar continuidade na nossa disciplina de centro cirúrgico e centro de material de esterilização. O que acontece? Antes da pandemia, né? Havíamos iniciado centro cirúrgico e CME e tivemos que interromper, né? Infelizmente, né? Nos atrapalhou. Ficamos de março até agosto, né? Só agosto que retornamos às aulas online. Mas acreditamos que vai ter um bom desempenho, porque nós estamos observando isso no estágio, né? Porque bastante de vocês já estão no estágio na unidade hospitalar, alguns na unidade básica de saúde. Mas nós havíamos ministrado aquele primeiro material, né, de centro cirúrgico, que tem o nome da cirurgia, a estrutura do centro cirúrgico. Ficamos de ter uma visita técnica também no centro cirúrgico. A gente vai agendar essa visita técnica para vocês. Eu quero todos vocês lá na visita técnica, porque precisa de conhecer a estrutura do centro cirúrgico antes da gente ir para os estágios, né? É uma visita que sempre nessa disciplina nós passamos para vocês. O que mais que a gente vai ter de novidade, né? Nessa disciplina, que a gente não ia ter muito na sala de aula, mais vídeos, mais aulas práticas, tá? Eu irei passar para vocês os vídeos dos materiais por nomes, né? Vocês terão tempo de anotarem esses instrumentais, mas não preocupem muito com as anotações dos instrumentais, porque vocês irão praticar quando realizar o estágio e posteriormente, se identificar com o centro cirúrgico, terão que ter um treinamento para atuar no centro cirúrgico. Como eu disse para vocês, é uma área restrita, né, uma área crítica, né? Então teremos que vestimenta diferenciada, né, o aprendizado em relação aos instrumentais, a esterilização, tudo em técnica asséptica. Então terão que ter uma diferença para trabalhar no centro cirúrgico, tá? Do que na ala de internação, na área de pronto atendimento. Então, a gente viu aquela primeira parte, a gente vai ver o CME, que é o Centro de Material de Esterilização, que é uma área importantíssima também do hospital, porque esterilizamos o material não só do centro cirúrgico, mas de todo o hospital e às vezes até de algumas unidades de saúde. Inclusive aqui nós servimos o nosso centro cirúrgico para também esterilizar alguns postos de saúde que não tem autoclave. Uma vez que a estufa foi abolida, nós não usamos mais estufa. A estufa é o calor seco, tá? Usou muito, hoje a gente não usa mais, a gente só usa o calor úmido, que é da autoclave, tá? Nesse material vocês terão que aprender o tipo de esterilização, os pacotes cirúrgicos, a diferença da montagem dos instrumentais, que a gente monta por bandeja de cirurgia, por nome de cirurgia. O que mais que vocês irão entender? A esterilização propriamente dita, né? Para entender um pouco da lida com a autoclave, tá? Que tem que ter os testes da autoclave, porque tem o teste químico, o teste biológico. Eu irei passar tudo para vocês sobre isso. O armazenamento do instrumental também é de suma importância, porque tem que ser tudo identificado, senão chega um pessoal lá no pronto-socorro para pegar um material de pequena cirurgia, ele vai ter que procurar. Então, tudo tem que ser na ordem, já tem que aprender desde já a ser organizado para ter um bom, né, um trabalho sincronizado e que tenha desenvoltura, porque a unidade hospitalar, a unidade básica de saúde, atendemos o paciente o tempo todo, então teremos que ter um planejamento para esses atendimentos. Outra coisa, no CME também vai chegar aquele instrumental sujo, tá? Vocês vão ter que entender o processo também da retirada da sujidade, depois escovar, né, esse material, não pode usar bucha, tá? A gente não usa bucha nem bombril de forma alguma no centro de material de esterilização. Lavou, secou, empacotou, esterilizou e armazenou. Então são algumas etapas. A partir da hora do armazenamento, o material está pronto para uso, certo? Então vamos lá conhecer um pouco do centro de material de esterilização. Eu não me lembro, gente, se a gente iniciou esse material, mas se tiver iniciado, não tem problema, tá? Essas aulas gravadas são rápidas, tá? Então é de suma importância o conhecimento de vocês, ter mais conhecimento em relação às disciplinas
gravadas, tá? Então vamos lá, né? CME é a área responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentais médico-hospitalar, tá? Então, assim, são artigos e instrumentais. O que são artigos? Os látex, as máscaras de nebulização, as máscaras de oxigênio. Então, tudo isso são os artigos, tá? E os instrumentais são as pinças, tesouras, as caixas, as bandejas, o material de sondagem. Tudo isso são os instrumentais. É no CME que se realiza o controle, preparo, esterilização, acondicionamento e distribuição dos materiais utilizados dentro da instituição hospitalar. Então, a partir da hora que passa por esse processo, iremos distribuir esse material dentro da unidade hospitalar. Tá? E tem que ser um material com eficácia na esterilização. Por quê? Pode surgir uma infecção cruzada, uma infecção de parede e vários acometimentos que pode ocasionar danos ao nosso paciente, tá? O nosso paciente é tratado sempre em primeiro lugar, gente, tá? Eu sempre repito essa frase, né, para os meus alunos, que é os nossos pacientes em primeiro lugar. Primeiro nós teremos que atender o nosso paciente, depois a gente vai ver, né, alguma outra coisa, mas a partir da hora que a gente assume o papel de um profissional da saúde, da enfermagem, tá? Que é a nossa profissão, teremos que dar prioridade no atendimento do nosso paciente, tá bom? CME, Unidade de Apoio Técnico a todas as áreas assistenciais, sendo responsável pela recepção. O que é recepção? Receber esse instrumental, tá? Nós recebemos lá do pronto-socorro, recebemos lá da unidade de internação masculina, feminina, cirúrgica, recebemos lá da sala de parto, tá? Aquele instrumental que usou na sala de parto, aquela pinça que realizou uma sutura no epísio, aquela pinça que usou para colocar um DIU, aquela pinça que usou para tirar um DIU. Então, tudo isso nós estaremos recebendo também lá no CME, esse instrumental. Limpeza, nós temos um protocolo de tirar a primeira sujidade no posto que usou o instrumental. Por quê? Para você não passar com aquele instrumental sujo de sangue dentro da unidade hospitalar. Então, você vai tirar aquela primeira sujidade, por isso que tem uma cuba para lavar a mão, né, nos postos de enfermagem, e uma cuba para lavar instrumental. Que aquela primeira sujidade, nós não iremos lavar, tá, gente? Fica bem explicado para vocês. Nós iremos retirar a primeira sujidade. O que é? Secreções, sangue, né? Que tem na ponta daquele instrumental. Lá naquele posto nosso. Depois iremos levar para o CME. Depois de limpa, preparo, que é secar e preparar mesmo as bandejas, né? Com a data, tá? Às vezes vale 7 dias, às vezes vale até 60 dias. Depende do instrumental. Depende da eficácia da esterilização também, tá? Então, isso é lá no CME que nós iremos decidir, tá? E a esterilização, que é a esterilização na autoclave, que vocês viram a imagem lá no início da autoclave. Acondicionamento, que é o armazenamento, né? Guardar esse instrumental nas prateleiras, tem que ser prateleiras abertas, não pode ser fechado, porque todo ponto fechado é ponto de fungos, bactérias, né? Então pode acondicionar, né? Não pode acondicionar ele abafado, tá? Ele sai do autoclave, no calor úmido, então não pode abafar. Tem que ser em prateleiras abertas ou grades, tá? Tem as grades também, tá bom? Distribuição de materiais para as unidades do estabelecimento de saúde, tá? As unidades, posto de pronto-socorro, posto de postinho tal, porque às vezes também a gente pega. Então, tudo isso também, gente, é normativado pela RDC, tá? 50 de 2002. Revestimento que permita limpeza, desinfecção, exemplo, piso resistente ao calor, à umidade, parede lisa e plana. É também supervisionado pela Anvisa este ambiente do CME, tá? Não pode ser um ambiente que tenha junta sujidade, né? Junta insetos naquele ambiente. Tem que ser um ambiente limpo, tá?
que tenha janela ampla, alta e telada, tá? Tem que ter telinha para não entrar insetos, tá? Que é de suma critério, né? Critério de esterilização. Porta de material lavável, bem iluminada, geral, direta nas bancadas. Então tem que ter uma iluminação boa na bancada. Nós temos uma mesa de mármore aqui, né? Que vai preparar este material para ser esterilizado, tá? Essa sala tem que ter ar-condicionado, tá? Tem que ser bem acondicionada e tem que ter janela que não abre. Se abrir, tem que ter tela, tá? Então, gente, nesse primeiro momento é isso. Nós iremos falar do CME. Retornaremos daqui a 2 minutos para dar continuidade na nossa disciplina, ok?